onde nós lemos, glória a Deus, Mateus 3, João Batista prepara o caminho. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Podemos sentar, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno de toda adoração, de todo louvor, toda honra, toda glória é para Ele, irmãos, para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nós vemos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito ao livro de Mateus, onde nós vemos falando sobre João Batista. O Evangelho de Mateus fala também sobre a tentação de Jesus no deserto. Aleluia. O Evangelho de Mateus também vai falar sobre o batismo de Jesus. E aqui também no Evangelho de Mateus, capítulo 3, vai falar sobre o batismo de arrependimento, a pregação, a preparação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A preparação para o caminho. Que caminho é esse? O caminho que conduz à salvação. É como diz a Bíblia Sagrada, o Evangelho de João, aleluia, 14:6, que diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que é a salvação. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, se você for acompanhar do início da sua palavra, da sua trajetória, você vai ver que é sobre sempre arrependimento. E hoje estamos vivendo tempos aonde não se prega mais arrependimento, não se fala mais sobre salvação, não se fala mais sobre a cruz de Jesus, sobre a crucificação de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos João Batista começando o seu ministério, aleluia, no deserto da Judéia, aleluia, uma região arida e estéril. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é uma região arida, estéril? É uma região seca, uma região aonde não dava, frutificava, aonde não tinha água, aonde era escassez de alimentação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém plantasse em aquele deserto, não daria fruto. Aleluia, porque a terra, o deserto era estéril. Muitas das vezes alguém diz assim: estéril é só uma mulher que é estéril, que não pode ter filho. Tudo quanto que não pode gerar, seja uma terra, seja uma mulher, seja quem for, aleluia, é tido como estéril. Mas a Bíblia Sagrada vai nos dizer que João Batista, ele começou seu lugar num lugar arido, num lugar onde não tinha nada, um lugar seco, um lugar deserto, um lugar estéril. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos hoje na atualidade os profetas de Deus, os profetas do Senhor escolhendo lugar para pregar. Eu só prego se for em cidade, eu só abro ministério se for em lugares grandes, eu não abro em lugar árido, em lugar estéril que não vai ter resultado nenhum. João Batista em meio ao deserto, imagina João Batista olhando de um lado para outro, vendo tudo seco, não vê muitas pessoas, mas João Batista pregando o arrependimento para aqueles que podiam ouvir a voz dele através da sua palavra, da palavra do Senhor. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Deus nos colocou muitas das vezes em lugares áridos, em lugares estéreis, que aos olhos humanos parece que não tem jeito, parece que é sofrimento, e é sofrimento. Aos olhos, as óticas humanas, não vai frutificar. Ali não tem jeito, não tem solução.
Mas quando Jesus envia o seu profeta, independente do lugar, mas Jesus vai fazer a palavra penetrar dentro do coração e fazer morada. Aleluia, aleluia. Ao longo da margem ocidental do mar morto, o reino dos céus simboliza o domínio dos céus e dos seus valores sobre a terra, sistema econômico, sistema político, em toda a terra. Muitas das vezes que você olha, você espera, ali não tem mais jeito, ali não tem mais solução, para aquilo ali está acabado, para o mundo político acabou, para o sistema econômico acabou. Para a humanidade acabou, não tem mais jeito, não há solução. Mas Jesus manda nós pregar o arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Que a vida, nós temos que estar preocupados com o reino de Deus, e muitos estão preocupados com vem a nós. Se esquece de que nós dependemos do Todo-Poderoso, Jesus o Salvador, o dono da vida, o dono do ouro, o dono da prata. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o versículo 3 diz: e este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Aqui, irmãos, está falando que dois profetas, o profeta João Batista, que pregou o arrependimento, e também o profeta Isaías, já voltando lá para o Velho Testamento. O profeta Messias foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias, acerca também do conselho. Por isso que o profeta Isaías 55:6, a palavra do Senhor vai dizer assim: buscai o reino de Deus, ou buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, que o homem maligno se converta dos seus maus caminhos e volte para o Senhor seu Deus, porque é grandioso em perdoar, e muitos não querem conserto. E o Senhor falou através da boca do profeta Isaías, chamando aqueles que estão fora do caminho de homens malignos, de seres humanos malignos, porque é tido como malignos aos olhos de Deus aqueles que estão longe da presença de Deus. Por isso é necessário, todos que vêm a Cristo, vêm com o coração quebrantado, vêm arrependidos de seus pecados. Ele começa a mudar os seus atos, ele muda as suas atitudes. Eu era cara bravo, eu era violento, ele vai deixar de ser bravo, vai deixar de ser violento. Eu amava as coisas do mundo, vai deixar as coisas do mundo e vai passar a servir a Jesus. Eu idolatrava, jogar isso, aquilo, vai passar, deixar de idolatrar, vai adorar a Jesus. Porque no mundo do pecado é idólatra, na presença de Jesus é adorador. Que a pessoa diz assim: mas vivia no mundo, estava aí no nosso meio, ia para fé, ia para futebols, ia para baladas, ia para as prostituições, ia para tudo que era de lugar, e dizia que era idólatra, e agora está todo dia na igreja, é o que? Adorador. Adorador. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer no Evangelho de João, aleluia, 4:23, que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, e esses que adoram em espírito e em verdade, aleluia. Porque quando sai do mundo do pecado, vem para a presença de Jesus, vem um verdadeiro adorador, vai esquecer tudo que passou e vai passar a ser um verdadeiro adorador na presença de Jesus. Como diz Paulo, dizendo na carta de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. O que é que nós fazíamos no passado?
O que era que nós fazia lá no antepassado, antes de vir até Jesus. Então tudo aquilo nós temos que deixar para trás e passar a seguir a Jesus, que é o autor e consumador da vossa fé. Então, muitas das vezes, o profeta de Deus tem medo de pregar o arrependimento em Cristo Jesus, por medo de perdermos. E nós não podemos. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, como diz a palavra de Deus, e perder a nossa alma? O que adianta conquistar o mundo inteiro com mentiras, com engano? Porque a palavra de Deus é a verdade. É a verdade que liberta. É a verdade que salva, é a verdade que cura, é a verdade que transforma, é a verdade que muda no nosso caráter, a nossa postura, e nos traz para a presença de Jesus. Aí não tem como, irmãos, alguém dizer assim: eu sou uma nova criatura, e continua praticando as mesmas coisas, os mesmos erros, e quer que as coisas andem, mas para as coisas novas habitar na nossa vida, para as coisas novas habitar no nosso corpo, nós temos que abrir mão das coisas passadas, nós temos que abrir mão das coisas velhas e se tornar um novo cristão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Então o Senhor Jesus, ele coloca o profeta num lugar muitas vezes como esse. Estamos aqui quase 3 anos, vai fazer 3 anos em fevereiro. As mesmas pessoas já tem poucas pessoas, mas entenda, para muitos é um lugar deserto, é um lugar árido, é um lugar difícil, povo coração endurecido, é um lugar estéril, onde você não vê muitos resultados, mas com ser determinado no tempo, Jesus vai quebrantar coração, Jesus vai mudar, Jesus vai enviar a água do Espírito Santo, Jesus vai enviar o pão, que é a sua palavra, vai dar alimento, que é a palavra, vai derramar da sua graça, da sua unção, da sua misericórdia, e a terra que era deserto vai passar a florescer, vai passar a gerar fruto, e os frutos vão permanecer para todo sempre. Mas é necessário se arrependermos, porque o crente, muitas das vezes, você diz assim: mas eu vejo os crentes, muitos crentes que faz tudo errado, vai certinho na igreja, dia está na igreja bem, quando vai ver, quando sai da porta da igreja para fora, está fazendo tudo que é errado. Mas por quê, irmão? Isso é notório. São pessoas que muitas vezes não são libertos verdadeiramente. Porque o verdadeiro liberto, ele começa a mostrar as atitudes do adorador em casa, na rua, na escola, no trabalho, aonde quer que ele esteja. Ele vai mostrar a atitude de um verdadeiro cristão. Pastor, o que significa cristão? A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seja, pequenos adoradores do Senhor Jesus. Porque, irmão, nós somos chamados de pequenos cristos, somos pequeninos do Senhor, irmão. Os crentes, os servos de Deus verdadeiramente, eles são como a mina nos olhos do Senhor Jesus. É por isso que a Bíblia diz que ninguém toca nas minas dos meus olhos, mas a mina dos olhos do Senhor são aqueles, irmão, que anda verdadeiramente quebrantado o seu coração, que se quebranta verdadeiramente diante de Deus, como diz Joel capítulo 2, versículo 2, que diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e isto com jejum, com choro e com pranto. Irmão crente que ora, que jejua, que consagra, tem uma vida com Deus, é uma pessoa diferente. Eu hoje, antes do meu dia, perto do meu dia, eu disse assim: eu vejo meu coração de orar no meu quarto, e ali eu dobro o joelho, antes de eu abrir a Bíblia, eu ponho um fundo musical ali, baixinho, e vou orar, me conectar com Deus, e eu começo a chorar diante de Deus. Eu vou orar para me pedir algo a Deus, e eu não sei, eu vou só chorar, agradecer a Deus. E o nosso Senhor Todo-Poderoso vem revelar sua palavra no meu coração. Eu estou contigo,
não te preocupas, eu te ajudo, eu te sustento. Está preocupado com o quê? Está se lamentando por quê? Às vezes o teu deserto parece que não tem fim. Mas Jesus diz assim: ainda que não parece não ter fim, ainda parece ser estéril, mas eu vou derramar da minha graça, e a minha graça te basta. Paulo disse: Senhor Deus, Senhor Jesus, a tua graça, é a tua graça que me basta. Ele queria somente a graça do Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo, irmão, ele diz assim: quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. Quando eu penso que estou forte, aí que fraco mais eu estou ainda. Não, por que, irmão? Porque ele diz: quando eu penso que estou fraco, forte eu estou. É porque quando ele pensa que está fraco, ele chama aquele que é forte, aquele que é grande, aquele que é misericordioso, aquele que é bondoso, aquele que salva, aquele que transforma, aquele que cura, aquele que quebranta o coração, aquele que acalma, aleluia, tira a tristeza e coloca alegria, nos torna mais do que vencedor, porque diz Paulo nas cartas de Romanos capítulo 8, em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele é forte, Jesus Ele é bom. Aí diz assim: olha só, irmãos, os profetas de Deus, eles sempre se preocupavam em anunciar o que Jesus mandava eles anunciar. E todas as vezes que o Senhor falava com o profeta messiânico Isaías, o profeta messiânico Isaías, ele falava o que o Senhor orientava ele a dizer. E todas as vezes que Deus usava o profeta, aleluia, João Batista, o profeta João Batista se preocupava em pregar o que o Senhor colocava em sua boca. Imagina profeta como João Batista chegando nos dias de hoje. Imagina profetas como Jeremias chegando nos dias de hoje. Imagina profeta como Jeremias, como Isaías. Será que ficava algum crente dentro da igreja? Ficava não. Porque o profeta Isaías disse assim: olha, João Batista escrevendo, ainda anunciando, e dizendo que esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas, aleluia, porque andava em caminhos tortuosos, em veredas tortuosas, andava no caminho ao contrário do caminho do Senhor, andava em direção ao contrário da direção de Deus, porque quem anda na direção de Deus, anda na direção certa. Quem anda no caminho de Deus, recebe a presença de Deus, do Todo-Poderoso, aleluia, oh glória. Então era arrependimento, irmãos. Hoje você vê profeta de Deus, hoje Deus até manda o profeta chegar, né, e dizer assim: olha, rapaz, te conserta, muda tuas atitudes, muda a tua postura, muda o teu jeito de ser, porque Jesus não se agrada dessa forma. A primeira coisa que o profeta vai dizer, chegar na casa, alguém que trazer um recado do Senhor. Você vê que quando o profeta Natan chegou, né, ali até a casa do servo de Deus, ou até outros profetas, né, chegando ali até a casa do servo de Deus, sempre alguém dizia se era de paz ou não, né? Então você vê ali, irmãos, que Deus sempre usou profetas, mas para pregar arrependimento, e ele pregava arrependimento. E hoje o profeta chega na casa de alguém, primeira coisa que se preocupa: tem um guaranazinho, uma Coca-Colazinha bem geladinha aí, pode trazer aí. Tem um bolinho aqui, meu filho, opa, traga aí, já agradou. Aí eu quero que você venha dizer: meio capaz do Senhor, não, me dizer que o Senhor disse para tu não te preocupar não, que a tua bênção está chegando, que o teu milagre está chegando, que aquela providência a qual você pediu para Ele está chegando. E muitas das vezes o Senhor não estava dizendo não era isso não, porque Ele foi agradado primeiro, mas o Senhor estava dizendo, era para dizer: te conserta, talvez o Senhor vai ter
para Jonas: Jonas, vai até Nínive, prega arrependimento, prega conserto para aquele povo. Diga para aquele povo que se ele se arrepender, se consertar, se endireitar na minha presença, talvez, olha só, Jesus nem prometeu, nem deu a certeza. Deus nem deu certeza que ia mudar eles, não. Deus disse assim: talvez eu me arrependerei do que eu ia fazer. Talvez, se eles merecerem. Porque tem que fazer por merecer, irmãos. Porque tem gente que não recebe, não merece nada de Deus. E nós não somos merecedores. Mas nós pedimos ao Senhor. E Ele vê quando nós pedimos. Porque não é só pedir, é bater na porta. E a para bater na porta, a porta vai se abrir e tem que estar dentro. Porque a porta abre, não é para nós estar do lado de fora, não. A porta se abre, é para nós entrar para dentro, agarrar a oportunidade que Deus nos deu. Aí vem uns engraçados que dizem assim: a Bíblia diz: batei-vos e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E aquele que bate, as portas se abrem. Mas as portas se abrem, mas não quer estar do lado de dentro. As portas se abrem, não é para estar do lado de fora, é para estar do lado de dentro. Ah, venha dar um ensino, venha trazer uma palavra, eu venho, eu vou. Mas na hora de buscar a Deus, para me vir para ouvir, eu não quero. Eu não quero estar lá dentro, eu quero estar lá dentro. Então isso, irmãos, isso é falta de compromisso com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando nos chama, é para nós ser adoradores por excelência, verdadeiros adoradores de verdade, irmão, por completo. Aleluia. Não é pelo meio nem pela metade. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa vitória não está pelo meio, nem pela metade, nem no começo, nem no meio, mas está no fim. Aleluia. Aleluia. É para sempre, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Então nesta noite nós vamos adorar aquele que é digno. Nesta noite nós vamos adorar aquele que é digno de todo louvor. Aleluia. Porque Deus é bom, irmãos. Jesus é bom e o diabo não presta. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Nós vamos adorar e após nós vamos estar louvando, orando a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Oh, glória a Deus. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Glória a Deus. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, procurando um milagre conseguir. E com isso seus inimigos se levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão.
pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão, foi o simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Glória a Deus. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus amado, pela tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter morrido na cruz por nós. Aleluia, pela tua graça, pela tua misericórdia. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Do Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo um leão, foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o rei do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e o mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Os inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia. E o que o Senhor quer falar, irmão? O Senhor quer falar coisas novas, coisas grandes para as nossas vidas. Jesus, ele quer trazer salvação. Jesus, ele quer trazer libertação para a nossa vida, para que nós possamos ser cheios da sua graça, da sua misericórdia, da bondade do seu Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Então vamos estar de pé, irmãos. Vamos estar orando, agradecendo a Deus, louvando.